Oi, gente, eu sou o professor Thiago Pérez e nessa aula nós damos um contínuo ao tema da aula anterior. Na aula anterior nós nos perguntamos, né, quando a lei funciona e quando a lei não funciona, ou seja, o efeito das normas, né? E hoje vamos falar de como as normas elas são construídas, ou seja, como que uma norma vai se desenhar na sociedade. Uma das tentativas de explicar isso a gente já fez em algumas aulas anteriores com o William Graham Sumner, né, que vai dizer que você tem o uso, o foco, a continuidade do uso leva a um comportamento, que é um more, e consequentemente do comportamento de um costume emerge a lei. Então aqui eu trago uma outra visão, que é a visão tridimensional do direito, né, promulgada pelo jurista brasileiro Miguel Reale, né, que é, aliás, um dos maiores nomes, né, do mundo jurídico. Enfim, já faleceu há alguns anos. Enfim, e é lembrado no mundo inteiro, né, o Miguel Reale e a teoria tridimensional do direito. Então, a teoria tridimensional do direito, basicamente, ela vai falar de três coisas: de fato, de valor e norma. Ela vai dizer o seguinte, que toda lei ela vai se constituir através desses três pontos. Parece muito simples, e é de fato, mas é uma ideia revolucionária, porque aqui a lei ela não vai ser só um fato, né, só factual, como vão entender, por exemplo, os sociólogos, os historiadores. Ela não é também só valor, como vão entender os idealistas. Por exemplo, os idealistas, a lei ela tá sempre certa, né? Não, ela não tá sempre certa, né? Porque ela é um fato, ela é um valor, e ela não é também só a lei em sentido cru, né? Em sentido estricto, né? Como vão entender os juristas, né? O pessoal do direito. Ao contrário, ela vai ser um contínuo de tudo isso. Então, segundo o Miguel Reale, é assim que funciona. Primeiro, na sociedade, eu tenho um fato, eu tenho uma nova realidade. Vamos tentar imaginar, vou dar vários exemplos aqui. Inclusive, eu escrevi um trabalho com a minha esposa sobre o efeito, né, das notícias e também do interesse das pessoas em períodos eleitorais nos temas legalização da maconha, aborto e casamento homoafetivo. Esses são exemplos claros, mas eu poderia dar muitos outros exemplos. Então, enfim, esse tema, inclusive, do artigo, é o que eu vou deixar para a atividade do fórum de vocês. Mas pensando aqui, primeiro eu tenho uma realidade, como, por exemplo, os novos mortos por coronavírus, ok? Segundo, eu tenho um tipo de valor, uma percepção em relação àquela realidade. Por exemplo, uma percepção advinda da Organização Mundial de Saúde, quando ela decreta em 11 de março a pandemia do novo coronavírus. Tipo, gente, esse é um vírus perigoso, esse é um vírus diferente dos demais, tanto pela taxa de mortalidade quanto pelo contágio. Então aqui eu já tenho um valor, e desse valor, dessa equação, eu tenho uma lei que sai disso depois. Então, por exemplo, na Itália, né, quando houve a percepção coletiva por parte dos governantes que o coronavírus era perigoso de fato, lockdown, né, e políticas de isolamento e distanciamento extremamente restritivas. O mesmo se deu, inclusive, na Inglaterra. A Inglaterra, no início da crise do novo coronavírus, enfim, praticou uma política aberta, né, sem isolamento, sem nada. Aí veio o Imperial College London e fez uma previsão matemática dizendo, gente, vai morrer gente pra caramba aqui. E isso mudou o valor, né, ou seja, a forma como Boris Johnson e as outras autoridades inglesas viam o fato, e consequentemente a lei mudou. Houve um lockdown. A mesma coisa aconteceu também nos Estados Unidos. Esse mesmo estudo do Imperial College London influenciou também não só o Donald Trump a mudar de postura em relação ao vírus, mas também os governadores, né? E é assim em qualquer coisa que a gente pode pontuar na vida. Um outro exemplo, a atuação da mulher no mercado de trabalho. No começo do século XX, inaceitável. Agora, passou a Primeira Guerra Mundial, passou a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de homens, e os homens precisavam lutar, etc, etc. E a necessidade levou as mulheres ao mercado de trabalho. E, consequentemente, mudou
a visão da sociedade em relação à mulher, ou seja, o valor, e consequentemente, posterior a isso, novas leis foram promulgadas dentro desse sentido. Por exemplo, leis que ofereciam direitos civis e políticos às mulheres, como por exemplo o voto, o direito de se candidatar, o direito de trabalhar. Então, quando nós olhamos para uma sociedade tradicional, como por exemplo o Sudão do Sul, né? E nós vemos, por exemplo, que o crime de apostasia, aliás, nem é crime, bom, eu vou explicar aqui, que a apostasia é considerado um crime passível de pena de morte. Primeiro, o que é apostasia? É o ato de você mudar de religião, ok? Na nossa sociedade, de boa, né? O nosso valor, enfim, nós temos uma sociedade muito livre, né? Eu posso ser judeu, eu posso ser muçulmano, eu posso ser católico, evangélico, enfim, não importa, né? No Sudão do Sul, o que acontece? Esse mesmo fato é enxergado por um outro prisma de valores, que vai entender que aquilo é extremamente negativo, né? E, consequentemente, a lei ela vai reforçar esse mor, né? E vai impor a pena de morte, né? Considerando aqui o valor. Então, um ponto importante é que todas as mudanças sociais frente a um mesmo objeto, elas passam, antes de tudo, antes da gente pensar na lei, nós temos que pensar sobretudo nos valores sociais. Ou seja, antes de, por exemplo, nós tornarmos a lei mais rígida a fim de por exemplo, reduzir a criminalidade ou tentar mudar um tipo de comportamento, nós temos que entender os valores que estão aqui involucrados, né? Então, em suma, para a teoria tridimensional do direito, o direito, né, as normas sociais, elas vão surgir em um contínuo. Primeiro eu tenho um determinado tipo de fato, né? Eu vou dar um outro exemplo. A escravidão era um fato no século XVIII, no século XIX. Aliás, infelizmente, né, a nossa história ela foi costurada a sangue, suor e sofrimento, né, advindo da escravidão. Mas a escravidão é um fato. Ok? Segundo, a forma como eu enxergo a escravidão no século XIX, moralmente aceita. Aliás, não só moralmente aceita, como moralmente desejável. Quanto mais escravos eu tinha, isso aqui era um indicador de aptidão. Ou seja, era um sinal de riqueza, né? Era bom, né, ter, né? Agora, nos dias atuais, já mudou. O valor é negativo. A escravidão ela é inaceitável. E, consequentemente, a nossa lei também vai plasmar a escravidão como inaceitável. Então, em suma, o fato jurídico, né, as constituições jurídicas, elas não se dão não apenas pelo fato, né, como vão entender os sociólogos e historiadores, não apenas pelo valor da norma, pelos valores aqui involucrados, como vão entender os idealistas, e nem tampouco apenas pela norma jurídica, mas sim pelo conteúdo de tudo isso. Ou seja, primeiro eu tenho um fato, e pode ser qualquer tipo de fato, as drogas, o casamento homoafetivo, as oportunidades no mercado de trabalho, enfim, tudo que envolve relações, né, transações e conflitos de interesses humanos. Posterior a isso, eu tenho um tipo de valor, e desse valor, ou seja, é desse prisma, né, observando o fato, que vão surgir as opções jurídicas, né, possíveis e disponíveis. Ok, gente? A gente se fala mais na live e também não deixem de participar lá no fórum. Brigadão, gente. Bons estudos. Até mais.